Olá, sou Bruno Fuga, nós estamos no canal do YouTube de Bruno Fuga Escritórios de Advogados, sempre com uma pretensão de falar um pouco sobre processo civil, rotina forense ou outros canais dos outros advogados do escritório, um pouco sobre direito de trabalho ou rotina forense ligados ao ISO e gestão do escritório. Meu tema hoje é bem pontual, eu vejo que há uma dúvida ou uma má aplicação desse instituto no direito e, portanto, eu vou falar especificamente sobre ele, que é o dano por dano estético. O dano estético, ligados aos outros danos, nós poderíamos falar sobre o dano moral, dano material, dano por perda da chance, mas o foco hoje é dano estético. O dano estético ele tem ligação e a gente sempre deve associar com debilidade permanente. Então imagina, por exemplo, que algum dano em alguma pessoa, um homem ou alguma mulher, possa sofrer um dano visível ou não, ligado a perda de embelezamento, alguma coisa que cause dano estético para essa pessoa. O recorte que eu queria trazer aqui para esse vídeo não ficar muito longo é que, primeiro, essa debilidade precisa ser permanente e esse é o foco do que eu queria pôr aqui, que eu vejo que há uma certa confusão, principalmente no direito jurisprudencial brasileiro. O dano precisa ser estético, permanente, porque se o dano não for permanente, isso é um dano material. Então imagina, por exemplo, que alguém tenha um corte no rosto e isso é passível de recuperação por meio de cirurgia. Embora possa ter causado um dano moral temporariamente pela debilidade estética, isso não é um dano estético propriamente, porque se há uma cirurgia que possa recuperar, então o que se deve pedir dentro da ação é um dano material para que com a cirurgia você possa reparar e não tenha um dano estético. Espero que tenha sido possível entender a diferença. Porque se com a cirurgia você não consegue resolver e o dano é permanente, logo há um dano estético. Então essa é a diferença significativa que a gente precisa entender. Se o dano estético ele é temporário, logo nós temos um dano moral, porque atingiu os direitos de personalidade, e também um dano material, para que com a cirurgia seja possível reparar isso. Mas se o dano não for permanente ao longo da sobrevida, esse dano não pode ser identificado ou caracterizado como um dano estético. Não que ele não seja reparável, ressarcido, indenizável, mas ele fica dentro de uma distinção diferente, porque nós teríamos um dano moral, um dano material, seria reparável e indenizável, só que se esse dano for passível de reparação por meio de cirurgia, tendo em vista que ele não é permanente, ele não seria um dano estético. Certo? Então, o dano estético poderíamos comentar sobre diversas óticas ainda, sobre diversas sistemáticas. Eu discorro sobre isso no meu livro de acidente de trânsito, sobre os danos estéticos. Para quem tiver interesse, recomendo a leitura e aprofundamento sobre o tema e tantos outros livros que possam tratar sobre esse assunto. Um abraço para todo mundo, acompanhem no canal do YouTube sobre esses diversos temas de direito e ótica de rotinas em escritórios de advocacia. Até mais.